Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de JavaScript do meu canal. Nessa aula, nós começaremos a interferir nos elementos HTML utilizando o JavaScript. Vamos ver o primeiro dos métodos utilizados para isso, que é o getElementById. Vamos ao Visual Studio Code. Veja que aqui eu criei uma página nova que eu chamei de 6 getElementById. Coloquei a estrutura HTML e agora eu vou deixar você copiar os meus códigos. Então, primeiro, coloque a tag style no head e copie essas duas classes, a classe formata e a classe destaque. Pare o vídeo, copie e coloque o vídeo para andar novamente. Depois, copie os meus 3 inputs. Vou sair de cena para você fazer isso. Pause o vídeo, copie os 3 inputs e coloque o vídeo para rodar novamente. Aí eu vou rodar aqui e vou deixar os 3 parágrafos na tela. E aí a mesma coisa, você pausa o vídeo e copia. Só não precisa copiar esse texto inteiro do Loren, né? Não sei se você conhece isso, se não conhecer, fica a dica. Tá? O texto Loren é um texto genérico, muito utilizado, enquanto você ainda não tem o conteúdo da sua página. E através do Visual Studio Code, quando você quer inserir um texto Loren, basta você digitar a palavra Loren. Ele já vai abrir aqui um help te mostrando o que ele vai escrever. Basta você dar Enter ou clicar em cima aqui da palavra Loren no menu que apareceu e ele vai colocar lá o texto Loren. Então você pode copiar os 3 parágrafos. E aí é só colocar o vídeo para andar novamente. E, finalmente, eu coloquei aqui o script. Então, o que a gente vai fazer? Nós já estamos no final da página e eu vou falar para ele assim, olha, crie uma variável, chame essa variável de elemento 1 e vá ao documento, ponto, e use este método. É um método do document, é um método do DOM, getElementById. Pegue um elemento pelo ID. E eu vou falar para ele pegar o elemento que tiver o ID 1. O elemento que tem o ID 1 é este input aqui. É uma tag input, ela é do type button, ela tem o ID 1, ela tem um value, que é botão 1, e eu estou aplicando a ela a class formata. A class formata vai deixar a fonte verde e do tipo Arial. Então, vamos ver isso daqui. Pedirei para dar um alert na variável elemento 1, um document.write na variável elemento 1 e um console log na variável elemento 1. E aí a gente já vai ver os 3 retornos para isso. Então, atualizando aqui, no alert ele disse para mim, olha, esta variável é do tipo objeto, ou seja, uma coleção de informações. E ela foi criada a partir da classe HTML Input Element, ou seja, uma classe interna do JavaScript que representa os elementos HTML do tipo input, as tags input do HTML. Ou seja, ele cria uma variável que vai representar aquele elemento. Todos os atributos daquele elemento serão propriedades dessa variável. Ah, professor, não entendi muito bem. Eu já vou te mostrar. Só pegando aqui o document.write, mesma informação, um object do HTML input element e F12 para ver o nosso console e ele está dizendo, tá, que é um input, ele representou o elemento HTML aqui. Lembrando que no console nós temos a guia Elements e logo que eu carrego a página, ela representa
o código-fonte. Tá? O browser vai ler o código-fonte e vai carregar isso para a memória. Ele vai montar a árvore DOM na memória, utilizando o código-fonte como base, como guia. Depois o JavaScript vai vir e vai interferir, mas ele não interfere no código-fonte, ele interfere na árvore DOM que está na memória. O browser vai trabalhar na memória, como qualquer programa no seu computador trabalha na memória. Então ele não vai alterar o código-fonte, ele vai alterar a árvore DOM que ele criou a partir do código-fonte. Então eu vou, por exemplo, mudar aqui o value do botão 1. Eu vou chegar aqui, vou dar um duplo clique e vou dizer que eu quero que o value que está aqui como botão 1 mude para DOM. Pronto. Vou dar um Enter e veja que eu mudei. Eu mudei o código-fonte? Não, se eu der exibir código-fonte, lá vai estar value botão 1. Eu mudei a árvore DOM, eu mudei a informação na memória, na árvore DOM que foi montada na memória do computador. Se eu atualizar, ele vai ler o código-fonte de novo e aqui voltou o meu value. Eu quero mudar esse value através do JavaScript, ok? Então vamos lá. Eu vou voltar lá para o Visual Studio Code. Eu quero mostrar primeiro para vocês uma imagem que é uma representação gráfica da variável elemento 1 que eu criei. Então vamos ver, a imagem é essa e está aqui a variável elemento 1. Nós só não temos o atributo style. Então veja aqui, elemento 1.type tem o conteúdo button. Elemento 1.value tem o conteúdo botão 1. Elemento 1.id tem o conteúdo 1. Elemento 1.className. Por que não é class, professor? Se lá está class igual a formata. Porque class é uma palavra reservada da linguagem, né? A gente monta as classes da gente utilizando a palavra class. Então, não pode ser utilizada como propriedade, como nome de função ou como nome de variável, ok? Então, nós chamamos a linguagem, usa como class name. A mesma coisa vai acontecer com tag. Tag name. Então, esta variável foi criada na memória com o nome de elemento 1 e ela representa aquele elemento HTML. Essa variável existe no JavaScript e ela representa aquele elemento HTML. Vamos ver isso. Voltei aqui e eu vou dizer, olha, então eu quero Ctrl+C, Ctrl+V, 1, 2, 3, 4. Vou falar aqui. Aqui eu vou querer ponto tag name, ponto, class name, ponto id, ponto value, e ponto type. Vou comentar o alert, para ele não nos atrapalhar. Vou voltar para a nossa página e vamos olhar lá o nosso console e está lá, tá? Ponto tag name input, ponto class formata, ponto id 1, ponto value botão 1 e ponto type. E veja que ele mudou a representação do elemento, quando eu dei console log elemento 1. Ele não está mais mostrando a tag como ela está no HTML. Ele está me mostrando essa tag em formato de variável. Nós temos todas essas propriedades lá na nossa variável, ok? Eu posso interferir em todas essas propriedades. Algumas vão estar preenchidas. Por exemplo, está aqui, class name formata, default value, botão 1. Então, eu tenho todas essas propriedades na minha variável elemento 1. Aqui é o console log da variável elemento 1.
A partir do momento que eu comecei a pedir as propriedades, ele também mudou a representação dela aqui. Então, aquela classe HTML input element cria um objeto com todas essas propriedades. E você pode trabalhar com todas elas, interferir em todas elas. Veja que aqui, ó, ID1 já preenchido também, ok? Form action, tá? Da onde que eu vou trabalhar. Ele pegou, trouxe toda a minha URL até essa página. É isso aí, ok? Ah, professor, lá na sua representação tinha o atributo style, tinha a propriedade style. Então, vamos lá. Eu vou voltar para cá. Veja que aqui na classe formata, tá? Eu estou usando Color Green Font Family Arial, ok? Eu vou mudar de lado aqui. Pronto. E aí eu vou usar aqui o atributo Style. Se eu estiver utilizando o atributo Style aqui, ele vai virar uma propriedade naquele objeto, ok? E se eu utilizar Color Red, vai haver uma colisão. Na classe formata, eu estou dizendo que é Color Green. E aqui no elemento, eu estou dizendo que é Color Red. E aqui no elemento, eu estou dizendo que é Color Red. Quem está mais próximo é quem vai ficar valendo. Isso é uma regra de CSS. Então, se eu for lá e olhar agora no browser, tá? O botão 1 já está com a fonte vermelha, ok? Bom, e se eu quiser saber qual é o conteúdo do style? Então, vou vir aqui, console log, em vez de ponto .type, eu vou querer ponto .style. Ele vai me dizer que é um objeto da classe CSS Style Declaration. Ou seja, o HTML tem uma classe somente para as propriedades CSS. Tá? É uma outra classe, que não tem nada a ver com a classe HTML. Então, a representação é essa daqui. É um objeto dentro de um outro objeto. Se você observar, aqui eu tenho esse objeto dentro da propriedade style do elemento 1, elemento 1.style, vai ter um outro objeto que vai ter color red. Font family vai continuar Arial, não estaria aqui, mas eu posso mudar a fonte se eu quiser. Para acessar a cor, como é que vai ficar? Console log elemento 1.style.color, tá? E isso aqui vai ter que me retornar red, que é o que está lá no meu atributo. Então, se a gente olhar aqui, está aqui red e ele retornou a cor que está lá. Se eu vier e precisar trocar, vou colocar aqui font family também inline, ponto e vírgula, font family, ok? E eu vou dizer que eu quero Geórgia, ponto, ok? Já vou chamar ela lá embaixo. Então, como é que seria, tá? Fonte tracinho family. Eu não posso utilizar o tracinho quando eu estou falando de propriedade. Então, aqui no JavaScript, ele vai ficar fonte family, tudo junto, utilizando camel case, o F que está juntando o fonte com o family em maiúsculo, em vez de usar o tracinho para juntar. E aí ele vai me dizer que a fonte family é Geórgia, está valendo aqui. Então, o CSS Declaration, ele é o objeto criado dentro da propriedade style, ok? Dentro da variável elemento 1. E veja que ele criou aqui como se fosse um array, o que eu coloquei lá, 0 color, 1 font family, mas aqui, se eu chegar em color, provavelmente vai estar red. Sim, está color red. Então, já veio preenchido. E aí eu posso usar todas as propriedades CSS fazem parte desse objeto. Elas estão lá, estão vazias, porque eu não as estou utilizando. Então, é isso aí, tá?
qual é a grande notícia que você vai receber agora? É que eu, mudando alguma coisa nesta variável, na variável elemento 1, automaticamente o JavaScript vai lá e vai mudar no elemento HTML que ela representa, ok? Então, se eu quiser tocar o value de botão 1 para curso DOM JavaScript, basta eu utilizar a atribuição. Eu vou falar assim, ó, elemento 1 ponto value receberá curso DOM JavaScript. A hora que eu rodar, cheguei na linha 45, ele vai trocar o value da variável elemento 1, que é esta variável aqui. Automaticamente ele vai trocar o value deste elemento HTML lá no HTML e eu vou ler botão curso DOM JavaScript em Georgia Color Red lá no meu botão. Ah, e ele mudou mesmo? Mudou. Se eu vier aqui em Elements, vejo aqui, tá aqui, value, curso DOM JavaScript, do jeitinho que eu pedi para ser alterado. Ah, e eu conseguiria trocar a cor, então, de red para azul? Consigo, tá? Vamos ver aqui, tá? Vou falar para ele que eu quero que elemento 1.style ponto color seja atribuído blue. Tá? A hora que eu for lá pro... Tá aqui. Tá em azul e aqui embaixo, veja aqui, color blue. Ok? Então, ele altera na memória a árvore DOM e interpreta essa alteração que ele fez. E você já enxerga, o usuário já vai enxergar essas alterações. Ah, eu posso mudar então aqui de type button para type text? Pode. Eu vou alterar o type elemento 1, ponto type, recebe text. E aquilo vai passar a ser, em vez de um botão, uma caixa de texto, que eu posso, inclusive, vir aqui e alterar o seu conteúdo, ok? Então, é isso aí. Ah, e eu vou alterar esses elementos assim? Não, normalmente a gente altera esse elemento através de um evento em outra variável. É isso aí. Deixe o seu like, siga o canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com quem você acha que o seu conteúdo possa contribuir e deixe o seu comentário. Eu quero saber o que você achou dessa aula. Até a próxima aula.